Pronto, show de bola. Boa noite a todo mundo, obrigada por terem entrado. Acho que só de ter entrado aqui já foi muita coisa, né? Em plena sexta-feira, eu percebo que a galera deu uma esvaziada hoje, mas sem problema, a gente continua, vai estar disponível posteriormente. A gente pode também incluir outros temas, outros tópicos, para a gente ampliar esse debate ao longo dos meses até o fim da nossa gestão, né? Eu acho que o que é de maior importância é que todos vocês participem, já que somos menos pessoas hoje, e eu espero que todo mundo entenda pelo menos um pouquinho dessa conjuntura tão complexa que a gente está vivendo nesse momento e qual o papel do movimento estudantil de um gremista no meio disso tudo. Então, para abordar um pouquinho desse assunto, no dia de hoje, a gente convidou o Patrick, um companheiro nosso, que eu vou passar a palavra nesse momento para que ele possa se apresentar propriamente, para que a gente possa dar início. Patrick, a ideia do dia de hoje era mais ou menos a seguinte: você se apresenta e pode iniciar a tua fala, e na sequência, caso algumas pessoas possam ter comentários, dúvidas, enfim, eu vou te ajudando a mediar essa situação toda, tá bom? Seja bem-vindo e espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Oi, Caídia. Oi, Cauã, pessoal. Muito boa noite para todo mundo. Vocês estão me escutando bem? Só para confirmar. Estamos sim. Show de bola. Bom, eu sou Patrick Campos, sou pernambucano. Atualmente eu faço parte da direção nacional do Partido dos Trabalhadores. Sou advogado, mas mesmo atualmente não estando advogando, tenho uma trajetória militante também no movimento estudantil do direito. Eu fui militante do ME durante vários anos, fui de Grêmio, depois da estudante municipal, CA, DA, DCE, e também fui diretor da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Acho que há alguns dias vocês tiveram contato com o companheiro Lucas Rainer. O Lucas é o atual diretor de assistência estudantil da UNE, eu o conheço, porque eu estive entre 2013 e 2015 como diretor da UNE. E eu fui diretor da UNE e estou atualmente na direção do PT, porque eu me organizo numa tendência petista chamada Articulação de Esquerda. Então eu fui eleito para a UNE lá em 2013 e fui indicado agora para a direção do partido por esta tendência, que é uma tendência do campo da esquerda do PT. Atualmente eu também tenho ajudado e contribuído no Rio Grande do Norte, no mandato da companheira Natália Bonavides. Bom, quero agradecer o convite da Carídia, de todo mundo, para a atividade de hoje, né? Que, convenhamos, é uma atividade que eu tenho muito prazer em fazer, primeiro por ser um tema do movimento estudantil, né? Algo que foi a minha escola, minha formação, mas segundo por ser um tema relacionado com a conjuntura, né? O tema é análise de conjuntura e o papel do movimento estudantil. Mas eu preparei aqui uma exposição que não é tão longa, quer dizer, eu espero que não seja, mas eu queria justamente tentar inverter um pouco as coisas, falando primeiro do papel do movimento estudantil na conjuntura, para depois fazer uma análise mais sucinta da conjuntura e aí sim o papel do atual movimento estudantil nessa conjuntura. Eu suponho que o Lucas deva ter feito no papo com vocês uma explanação mais histórica, né? De onde é que a UNE veio, de onde é que surgiu o movimento estudantil, as entidades, os debates em torno da composição, né, policlassista, sobre ser transitório, sobre a noção de juventude estudantil e etc. Mas eu queria fazer também um retorno, não a esses temas, mas a outros do passado, para falar do papel do movimento estudantil na luta social aqui do Brasil e do mundo. Porque é muito comum a gente, às vezes, se apegar aos fatos históricos aqui do país e deixar um pouco de lado a importância dos estudantes, do movimento estudantil em diversos países. E aí eu queria lembrar para vocês, né, pegando como marco temporal, não só um único ano, mas uma década inteira, que são os anos 60. Né? A maior parte de nós nem tinha nascido ainda, estava muito longe, inclusive, né, dos nossos pais, inclusive, estavam nascendo, mas os anos 60, no mundo inteiro, e não foi diferente do Brasil, foi um ano em que o movimento estudantil protagonizou lutas importantíssimas.
No mundo, os anos 60 ficaram conhecidos, né, como o ano das grandes transformações. E isso não tem outra razão de ser que não pelo fato dos anos 60 ser um período de grande efervescência política, cultural e de disputa ideológica no mundo. Os anos 60 marcam ali o período, né, da ida do homem à Lua, de um acirramento na Guerra Fria, de avanço em várias partes do mundo da luta pelo socialismo. No mundo capitalista é o período da tentativa de implantação de estados de bem-estar social, em especial na Europa. Então é um ano, de fato, de muita polarização. E isso tem repercussões imensas no mundo da intelectualidade, da academia, das escolas e universidades. E na luta social, os estudantes têm um papel decisivo. Por quê? Porque se ao longo da maior parte dos anos, né, desse século passado, foram os trabalhadores organizados que protagonizaram muitas lutas por meio das suas organizações, partidos e sindicatos, nos anos 60, a gente vai ter entidades estudantis também muito organizadas no mundo inteiro. A gente vai ter organizações potentes no mundo inteiro, porque a gente passa a ter universidades muito consolidadas e em cada uma delas, ou em sua grande maioria, também entidades que representam os estudantes. Então, nos anos 60, a gente vai ter ali, ao final daquela década, uma série de movimentações, uma série de mobilizações que são talvez uma das marcas mais importantes da luta estudantil. Bom, eu podia ficar falando aqui para vocês sobre alguns exemplos, mas eu decidi selecionar, eu vou pedir para a Carid ou para o Cauã liberar o meu compartilhamento de tela e de tudo, porque eu separei aqui um breve trecho de um documentário que eu recomendo que todo mundo assista, chamado Utopia e Barbárie. É um documentário do Silvio Tendler, que é um dos maiores documentaristas do Brasil, e que trata justamente desse tema em um dos itens. De forma mais global, o documentário trata muito da ideia das utopias, né, de que muitas utopias ao longo da história levaram a barbáries. Mas nesse caso em particular, ele fala sobre a luta dos estudantes e de outros movimentos em que jovens estavam envolvidos, justamente nesse período com destaque, né, para um ano na década de 60, que é o ano de 1968. Eu vou compartilhar com vocês. Aí me digam se vocês estão vendo e estão escutando também, por favor. Estão vendo? Tá carregando agora, Patrick. Pronto, Mas agora sim. Testa só o som. 68 tem muitas marcas. Pronto, escutam? estamos ouvindo também. Perfeito, então vamos lá. O ano de 68 tem muitas marcas. O mais violento, sem dúvidas, é o mexicano com mais de 700 mortos na Praça de Tlatelolco. O mais famoso é o francês, que registra para a história a marca Maio de 68 como sinônimo de todas as lutas daquele ano. Difícil imaginar que Maio de 68 na França tenha começado no mês de março na Universidade de Nanterre com um protesto contra os dormitórios masculino e feminino separados. Na Terra do Amor, o direito dos estudantes dormirem juntos quase derruba o governo. São muitas as sementes da rebelião. As lutas do terceiro mundo contra o colonialismo e a violência colonial, a utopia anarquista, o socialismo, as experiências lisérgicas, a revolução nos costumes, as lutas antirracistas. Foi como se o mundo inteiro tivesse entrado em ebulição, animado pelas mesmas ideias, pelos mesmos desejos. Passeatas, protestos, revoluções formavam-se quase que espontaneamente em todas as partes do mundo ao mesmo tempo, sem qualquer planejamento ou liderança comum. Os alemães chamam essa catarse coletiva de Zeitgeist, o espírito do tempo. O historiador francês Yves Rémillon batizou de orgasmos da história.
que a gente acreditava? A gente acreditava sinceramente que a gente ia mudar o mundo, que a gente que haveria um mundo mais igual, que o Brasil ia ser um país diferente. Confira tudo que respira, conspira. Patrick, eu acho que você se mutou no finalzinho. Eu não sei se foi eu que cliquei sem querer. Você estava conversando com alguém. Teu micro tá desligado agora. Não foi aqui, não. Mas deu para pegar a ideia da exposição, né? Deu sim, Patrick. Foi quase no finalzinho já que desligou. Tudo bem. Pronto. Pois é, esse é um trecho do documentário Utopia e Barbárie do Steve Tendler, está disponível no YouTube, vale muito a pena, ele fala de muita coisa, mas como vocês percebem, ele dá um destaque nesse trecho sobre o papel da luta dos estudantes, né? Essa é uma história verdadeira, né? O maio de 68, que a França emplacou como marca no mundo, né? Começou por conta disso, né? Uma luta dos estudantes para que eles pudessem dormir juntos, para que os dormitórios não fossem separados por gênero. Mas no mundo inteiro, os estudantes foram, se não protagonistas, foram uma parte fundamental de todas as lutas anticolonialistas, as lutas nacionalistas, as lutas antirracistas, as lutas pela liberdade e por direitos civis, e, bom, evidentemente, a luta contra as ditaduras que se impuseram, em especial na América Latina. Por quê? Porque os estudantes, pessoal, têm uma característica que é muito importante, né? A gente convive no mesmo espaço, no mesmo ambiente, muitas vezes separados e organizados por classe social, né? Existem, em sua grande maioria, instituições de educação que são para trabalhadores. Na verdade, inclusive, a maior parte das escolas, quando surgem para educar até um certo nível ou grau os filhos da classe trabalhadora. E isso, do ponto de vista da luta social, é muito importante, né? Porque a gente passa anos convivendo, que não significa que a gente passa anos organizados. E aí, esse é o papel, né? É a distinção fundamental do movimento estudantil, porque ele garante e assegura que um conjunto de filhos e filhas da classe trabalhadora possam, além de conviver juntos, se organizar juntos e, portanto, promover lutas. O exemplo do Maio de 68 é emblemático. Não fossem os estudantes, nós talvez não tivéssemos o Maio de 68, nem na França, nem em diversos outros lugares do mundo. E a partir daí, ficou muito evidenciado, digamos que, a força que os estudantes possuem quando se trata de colocar gente na rua, de fazer luta social. E as entidades estudantis, portanto, no mundo inteiro, e foi assim também aqui no Brasil, passaram a ser identificadas como uma das principais adversárias dos regimes autoritários. E passaram a desempenhar um papel muito importante na conjuntura, porque todas as vezes que os estudantes se movimentavam, se mobilizavam, o resultado do processo de lutas era muito maior, era muito grande. Aqui no Brasil, a gente teve, ao longo dos anos, final dos anos 60, dos anos 70, até começo dos anos 80, entidades estudantis muito potentes, em especial a UNE e a UBS. Então, elas foram atacadas pela ditadura militar. Uma parte das lideranças estudantis do país fez uma opção, né, de ir para a luta armada, por exemplo. Uma outra parte fez a opção de fazer a luta, digamos, com guerrilha urbana, outros mecanismos de resistência contra a ditadura. Por quê? Porque essas entidades foram colocadas na clandestinidade. Para vocês verem a importância e a compreensão que, inclusive, os ditadores tinham do potencial das entidades estudantis. Bom, nos anos 80, as entidades nacionais, né, elas são reconhecidas, né, elas voltam para a legalidade e elas passam a ter, de novo, algum protagonismo. E talvez o ponto, novamente, que as entidades passam a ter muita visibilidade é certamente
na luta pelo impeachment do Collor. Então, tanto o Lucas deve ter falado ontem, né, desde o surgimento delas nos anos 30, depois nas lutas pelo petróleo é nosso, para termos uma empresa nacional de petróleo, depois nas lutas contra a ditadura militar, depois pela democratização, depois pelo voto direto, pelas diretas já, e depois pelo impeachment do Collor, os estudantes foram, digamos que, imprescindíveis. E, portanto, a gente tem aqui no Brasil essa marca tão potente da presença estudantil nas lutas sociais e influenciando diretamente na conjuntura do nosso país. Só no Brasil? Não. Em diversos países do mundo também, a gente tem o movimento estudantil como protagonista. Na América Latina, talvez, né, a gente vai ter isso na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Equador, países que possuem importantes entidades estudantis, que sempre que entram em luta, conseguem obter alguma vitória, e quando não obtêm alguma vitória, conseguem impor algum tipo de mudança na conjuntura. Via de regra, mudanças em favor da classe trabalhadora e em favor dos estudantes. Claro, a luta estudantil, muitas vezes, é vista como uma luta um pouco, digamos que corporativa, né, por ter pautas muito específicas. Agora, quando nós temos entidades e organizações que fazem uma leitura mais ampla da conjuntura e têm a percepção do seu papel na história, elas influenciam não só as pautas relativas aos próprios estudantes, como também influenciam o conjunto das pautas que estão em disputa na sociedade. E aí, uma última questão é que o fato de nós termos nas escolas e universidades, em sua grande maioria, filhos e filhas de trabalhadores, e os próprios trabalhadores e trabalhadoras, fazem com que as organizações que daí surgem tenham caráter de classe. Mesmo que o movimento estudantil, né, lato sensu, o movimento estudantil como um todo, seja uma organização policlassista, né, ele tenha gente de todas as classes sociais, a grande maioria são de trabalhadores. E, portanto, as entidades acabam tendo uma presença muito mais potente e em favor das questões relacionadas às lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras. É por isso que nós, por exemplo, identificamos que o movimento estudantil é importante, deve ser construído, que as entidades estudantis devem ser fortalecidas e que elas não busquem apenas ou unicamente tratar das questões específicas, ou seja, das pautas ligadas unicamente ali à escola ou unicamente à universidade, mas que elas tenham a compreensão do papel que elas jogam na conjuntura e que, quando se tem uma entidade ou um conjunto de entidades organizadas e mobilizadas, elas podem transformar a conjuntura. E eu acho, certamente, que é disso que se trata. No Brasil, nós tivemos muitas e muitas conquistas que foram protagonizadas pelo movimento estudantil, e nesse momento, né, e aqui é o objeto do nosso papo, da nossa conversa de hoje, nesse momento, talvez, o que a gente mais precise é que esta energia e essa potência que marca a história do movimento estudantil aqui no Brasil volte a existir, ou volte a ter, né, uma dimensão muito maior da que tem hoje e da que veio tendo ao longo dos anos mais recentes. Por quê? E aqui eu viro a ampulheta e volto para o tema da nossa conversa de hoje. Afinal de contas, como é que a gente analisa a conjuntura do país, do Brasil, hoje, e, portanto, o papel do movimento estudantil nessa conjuntura? Eu acho que essa é a grande questão. Eu vou falar sobre isso agora, mas aproveito para perguntar se alguém quer comentar algo do que eu mencionei até agora, né, do papel do movimento estudantil, das entidades, dos estudantes na conjuntura, antes de começar a falar sobre a conjuntura atual e o papel hoje. Alguma questão? Não? Escolhi uma. Muito bem. Oi, Carid. Não, era só para falar que parece que quando a gente chama convidado, o povo fica tímido, viu? Mas, gente, lembrando que é só levantar a mãozinha, colocar no chat, que se você não quiser falar no microfone, eu faço a pergunta por você, mas não deixem de tirar as dúvidas, porque é fundamental. Porque a ideia do ciclo todo foi que a maioria que não teve contato, né, com o movimento estudantil até entrar no IF, até entrar num dos grêmios do IF, por exemplo,
tivessem esse início para que a gente possa continuar o restante das atividades. Então, esse momento é para vocês, para que a gente consiga iniciar realmente tudo o que a gente planejou, né? Então, jogo de novo para você, Patrick. Pronto, obrigado, Caridia. Então, gente, eu vou então fazer o seguinte, para incentivar vocês a falar, eu vou exibir então mais um vídeo, tá certo? Da dimensão mesmo, assim, do papel que os estudantes jogaram na nossa história, nas entidades, da importância, e aí em seguida eu entro no tema específico sobre a conjuntura atual e o papel do movimento estudantil. Esse é outro vídeo que eu considero muito interessante, em especial porque ele fala sobre como que a UNE influenciou na luta, logo no comecinho ali, da ditadura militar. Digam se está com som, por favor. Tá? Está, Patrick. Então vamos lá. Os estudantes participam ativamente na luta pelas reformas de base promovidas pelo governo de João Goulart. Em 1964, 200 mil pessoas se reúnem na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em comício pelas reformas de base. José Serra, presidente da UNE, é um dos principais oradores ao lado do presidente João Goulart, Leonel Brizola e Miguel Arraes. O tom do discurso foi mobilização contra o golpe. Mas é óbvio também que o comício de 13 de março esquentou mais as coisas, porque deu à direita uma impressão de poder que, de fato, nós não tínhamos. No dia 31 de março, no auditório da UNE, nós estávamos comemorando a vitória sobre o golpe, porque tinha sido anunciado que tinha uma tentativa de golpe, que tinha sido já controlado, que tinha sido já derrotado, coisa e tal. Eu me lembro que era uma festa que tinha assim, a Elza Soares cantando, Nora Ney, Jorge Goulart, o grande Otelo contando piada. Era uma puta festa, comemorando a vitória dos estudantes. Olha, estudantes correram para a Cinelândia, no Rio, correram para o CACO, né, na Faculdade Nacional de Direito, e tentavam reagir de alguma maneira, né? Quando eu acordei, no dia seguinte, 1º de abril, que eu liguei o rádio, as notícias já eram as piores possíveis, né? Já tinham tomado forte de Copacabana, o Jango tinha ido embora. Bom, então a situação era bastante contrária às nossas expectativas. Na primeira noite que eu dormi, quando eu acordei, juro, eu pensei, eu sonhei. Não aconteceu. Eu nunca tive essa sensação na vida, tão forte quanto nesse caso. Bom, eu sei que a referência principal aí não é a melhor, né, porque é o José Serra, mas o Serra foi presidente da UNE. Esse documentário é outro, né? Esse é o documentário A História do Movimento Estudantil no Brasil, nos anos 60. Muito bom também, ele é mais curtinho que o outro, mas também tem esse específico em relação à história da UNE. Mas ele retrata aquele período ali pós o golpe, né? Por que veio o golpe, né? Havia um movimento de luta social muito grande no país por reformas de base e o movimento estudantil protagonizava essas lutas, né? Era uma das principais frentes de luta pelas reformas de base no país. E sabe qual que era uma das principais reformas que os estudantes defendiam? Uma reforma universitária. E a UNE chegou a construir um projeto de reforma universitária para o Brasil. Por quê? Porque o modelo universitário brasileiro, naquela época, já era visto como autoritário e atrasado. Por quê? Porque tinha coisas como, por exemplo, a figura de um reitor, porque o peso dos estudantes nas eleições era minoritário, era de 15%, nada mudou, né? Porque existia uma lei de inspiração fascista chamada o Estatuto das Universidades Brasileiras, que foi escrito nos anos 30, no governo do Vargas, e que era o que regulamentava a existência das universidades. Não tinha liberdade de cátedra, não tinha nada, assim, era uma estrutura muito verticalizada. E a UNE desenvolveu um projeto, no bojo das reformas que o João Goulart defendia, reforma agrária e outras, existia a reforma universitária. Por isso, se tinha tanto protagonismo também das entidades estudantis e
da UNE em particular. O nome do documentário é A História do Movimento Estudantil. Eu vou mandar o link depois, então, do material que eu separei, que tem os links dos documentários e dos textos. Me lembra as músicas do Belchior, sim, imagino que sim. E se a Elza foi uma grande apoiadora do movimento estudantil. A Elza sempre foi uma figura muito ligada à luta social do país, né? Em especial à luta antirracista. Mas nos anos 60, como eu mencionei, nós tínhamos o protagonismo das entidades estudantis. Então, tinham festivais. Quem assistir esse documentário vai descobrir que a UNE criou no país um movimento, né, chamado CPC, que era o Centro Popular de Cultura da UNE. Esse CPC fazia grandes festivais. Até hoje, né, claro que com uma outra dimensão, com uma outra característica, a UNE realiza as suas bienais de arte e cultura. Mas o CPC da UNE foi um embrião de muita coisa, né, do teatro do absurdo, por exemplo, figuras como Boal, figuras como Cacá Diegues, figuras como o próprio que aparece, né, aí no vídeo comentando, e muitos artistas foram revelados nos palcos do Centro Popular de Cultura da UNE, né? E a Elza era uma dessas que aparecia, né, que incentivava, que participava. Então, as entidades estudantis, né, a UNE e a UBS em particular, desde aquele período e desde antes, tinha muito protagonismo na disputa de ideias, na disputa cultural e influenciava muito na conjuntura. A gente pode discutir, vocês já falaram, né, sobre as entidades foram perdendo um pouco ao longo do tempo seu protagonismo, seu vigor, a sua capacidade mesmo de influenciar, mas elas ainda existem. E esse é o ponto do papo de hoje, né? Na nossa opinião, na minha opinião particular, é fundamental que as entidades voltem a influenciar e ter muita força política e social para incidir na conjuntura, né? É disso que a gente está precisando. Pensando atualmente de que forma o movimento estudantil está se organizando contra essas lutas que surgiram nesse momento pandêmico, tá? Para responder a pergunta do André, eu vou precisar falar um pouco da conjuntura atual. E aí eu penso, e Carília, caso eu esqueça, por gentileza, tu me recorda de responder. Pessoal, o mundo hoje é muito diferente do mundo dos anos 60, 70, 80, 90, inclusive da década de 2000, né? Mudou muito. E quais são as principais mudanças que nós temos, né, nessa década, né? Que começou agora, a gente está começando o ano 2021, estamos no meio dele, mas está se iniciando uma década nova, né, que vai até 2030. E é uma década que tende a ser completamente diferente das anteriores, por várias razões, né? Uma delas se diz respeito a nós vivenciarmos um período de crise internacional. Uma crise que é uma crise, na minha opinião, do sistema ao qual o mundo está submetido, que é o capitalismo, né? O capitalismo hoje é o sistema de organização da produção, daquilo que se produz, da distribuição do que é produzido, de que organiza a vida social e as relações sociais, é hegemônico no mundo, né? A maior parte do mundo é capitalista. Já foi muito mais, já foi muito menos. Uma boa parte do mundo, num passado não tão distante, esteve sobre uma outra forma de organização das suas relações sociais, de produção, distribuição e reprodução. Mas hoje, muito mais, né? Infelizmente, o mundo, digamos que nunca foi tão capitalista quanto é hoje. Mas esse sistema, ele está em crise. Claro, ele é um sistema que vive de crises, né? Ele produz as suas próprias crises. Ele se reproduz em crises. Mas essa crise que a gente está atravessando agora, na minha opinião e na opinião da organização a qual eu faço parte, é uma crise sistêmica. Aconteceu no passado? Aconteceu no passado. E sempre que o capitalismo passou por crises sistêmicas, ele respondeu com violência, com guerras, com ditaduras. E todas as vezes que isso aconteceu, sabe quem teve muito protagonismo nas lutas de caráter anticapitalista? Os estudantes, as entidades estudantis e o movimento estudantil. Em especial no último século, né? Mas mais recentemente, né, nos últimos 70 anos, né? A gente pode falar que a maior parte das entidades estudantis ou da luta feita pelo movimento estudantil, ao fim e ao cabo,
sempre tiveram uma certa dimensão anticapitalista. É evidente que, no período que nós tínhamos um outro modo de produção existente em países importantes do mundo e com contingentes populacionais imensos, sob uma outra forma de organização, a perspectiva de derrotar e superar o capitalismo e botar uma outra cor no lugar parecia muito mais concreta. E talvez isso mobilizasse muito mais, né, o desejo, os sonhos das gerações que estavam nas escolas e universidades. Hoje, a gente falar em luta anticapitalista, muitas vezes, né, para a gente, por exemplo, né, fiz 30 anos. Aqui no Brasil, eu nasci em 90. Acho que boa parte de vocês talvez tenha nascido, se não ao longo dos anos 2000, no limite ali, né, em 2000 mesmo, depois, a maior parte. A gente nunca viu, né, experiências de luta pelo socialismo que, digamos assim, se concretizaram, né? Desde que a gente nasceu, ou o mundo só ficou mais capitalista e menos socialista, certo? Ou nós vimos experiências socialistas que foram mudando, né, a sua forma de organização, e talvez o exemplo da China é o mais exemplificativo. Nós temos ali, né, um chamado socialismo de mercado. Mas nós, a nossa geração, né, talvez cresceu escutando, inclusive, muitas vezes, né, na televisão, em casa, nos filmes, a afirmação, diante de uma grande questão, né, a resposta, pois é, né, mas o mundo é capitalista. Né? Essa é uma frase síntese, né? Diante de muita coisa no mundo, né, de um debate, de uma conversa, alguém vai e diz, meu velho, mas enfim, o mundo é capitalista. E é mesmo, né? O mundo é mesmo capitalista, né? A maior parte do mundo hoje está sob a égide desse sistema opressor, destruidor, que é o capitalismo. Mas esse sistema está em crise, ele está atravessando mais uma de suas crises. E na interpretação que nós fazemos da realidade, esse sistema, essa crise pela qual o capitalismo está passando, é uma crise sistêmica. Ela tem como um marco temporal mais recente o ano de 2008. No ano de 2008, teve uma crise econômica e financeira no coração dos países capitalistas, que teve implicações que se desdobram até hoje. E desde então há uma mudança no comportamento das classes dominantes do mundo inteiro por conta daquela crise. Porque aquela crise de 2008, que foi uma crise onde se estourou uma bolha especulativa, quebrou alguns bancos e reduziu a taxa de lucro das classes dominantes de todos os países do mundo. Desde então, existe uma busca permanente para recompor essa taxa de lucros. E nessa busca, as classes dominantes do mundo inteiro partiram para tudo que eles podiam fazer. Né? Desde dar golpes, como deram aqui no Brasil, deram no Paraguai, deram na Bolívia, tentaram dar na Venezuela, agora, inclusive, né, conseguiram ganhar governos, como, por exemplo, na Argentina, conseguiram, né, conjurar coisas, né, como o neofascismo do Bolsonaro aqui no Brasil, mas também existente na França, existente na Hungria e outros países. Né? O Trump foi resultado de um processo, né, que a crise gerou, onde uma parte da classe trabalhadora dos Estados Unidos foi conquistada pelo discurso de direita populista que atacava o 1% mais rico de Wall Street. Bom, a crise de 2008 tem desdobramentos imensos na política e na vida das pessoas e, portanto, promoveu grandes mudanças. Só que olhando para frente, né, quando a gente chega nesse ano, a gente percebe que essa crise ela só aumentou, que ela deixou de ser uma crise econômica e financeira apenas e virou uma crise social, virou uma crise ambiental e, nesse momento, ela também tem um elemento de crise sanitária. Então, é um conjugado de crises no capitalismo que tem obrigado que ele tente, né, se transmutar, se transformar, mas apresentando muitos limites. E quando a gente
né, que é anticapitalista, olha para uma situação como essa, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer, olha, não tem solução boa para a maior parte do povo dentro desse sistema. Talvez ele consiga resolver a crise sanitária, né, ao preço de muitas e muitas vidas, empregos, né, também. Talvez ele resolva a crise ambiental em alguma medida, né, amenizando isso em muitos anos, mas há um custo imenso ambiental também. Mas nesse sistema, ele é o problema. Então, para a nossa geração, né, a gente que está com 20 e pouquinhos, né, 15, 16, 17, 20 anos, ao olhar para frente, assim, não dá para dizer assim, que o mundo que a gente quer viver, para que ele exista, não tem como ser capitalista, ou continuar sendo tão capitalista quanto ele é hoje. Ele é preciso ser menos capitalista. E, se preciso, não ser capitalista, ou o capitalismo ser minoritário. E, portanto, a nossa luta nesse momento de crise é aproveitar a crise para incidir no que a gente chama de conjuntura, né, que é o aspecto do conjunto das coisas. A gente tem que incidir nela, para transformar, porque momentos de crise são momentos de mudança e transformação. Claro, podem ser para pior, sempre pode ser para pior, mas nosso papel enquanto sujeitos na história é incidir na conjuntura para transformar o estado atual das coisas para que o desfecho seja melhor, seja em nosso favor. E, portanto, quando a gente fala que a crise é sistêmica, é isso que a Khalid descreveu. A gente tem que apresentar uma saída, uma solução que também seja sistêmica. Que saída, que solução bendita é essa? Bom, na nossa interpretação dos fatos, a saída sistêmica para a crise do capitalismo é uma saída de caráter socialista. É o socialismo soviético? É o socialismo cubano? É o socialismo chinês? Não, nada disso. Essas foram experiências, e são ainda, de construção do socialismo, mas cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito. O que nós precisamos fazer é criar a nossa versão, né? Ter a nossa experiência de construção do socialismo à brasileira. Um socialismo que, para mim, por exemplo, é um socialismo democrático, né, que tem talvez muito mais semelhança com a experiência de tentativa de construção do socialismo chilena, né, onde a gente disputa, acumula força na sociedade, disputa eleições, elege o governo, elege maioria parlamentar e realiza reformas estruturais. Esse é um caminho, Tem outros, tem o caminho da revolução, né? A revolução pode acontecer de várias formas diferentes, né? Guerrilha, exército popular, exército de libertação, né? Enfim, tem muitas formas, tem muitos caminhos, cada um seguiu o seu caminho. Qual que vai ser o nosso? É a reflexão sobre isso, comparada, que a gente tem que fazer agora, diante desse cenário, que se a gente não incidir na conjuntura agora, provavelmente as classes dominantes vão incidir e podem, mais uma vez, ser vitoriosas. E para que a gente possa incidir na conjuntura de crise sistêmica, apresentando uma alternativa que seja sistêmica, as nossas entidades, como um todo, da classe trabalhadora, precisam estar a serviço dessa luta. Portanto, partidos de esquerda, os sindicatos e, claro, as entidades estudantis. É por isso que, para nós, a gente não tem nenhum receio de afirmar o tempo todo que os estudantes, a juventude, têm um papel decisivo na luta, nesse momento pontual, contra o governo Bolsonaro, contra Bolsonaro e o seu governo e as suas políticas, mas também na elaboração de uma proposta alternativa ao que está colocado hoje para a gente. Porque, ao olhar para o passado, a gente consegue saber o que deu certo e o que deu errado, né? Ao olhar para frente, não. É arriscar. Mas e aí, de concreto? Né? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar o Bolsonaro para botar o quê no lugar? Com quem a gente vai marchar? E talvez essa seja a grande dilema da atual conjuntura, que aí se caracteriza como o quê? Bom, sendo muito sucinto em como está a conjuntura atual, né? A conjuntura, de novo, a gente usa muito esse jargão, né, para falar, como se todo mundo tivesse a obrigação de saber o que é a conjuntura, né? Conjuntura é o conjunto, é a análise do conjunto do que há de concreto na realidade. É a gente tentar olhar
pela janela, olhar a realidade, olhar o mundo, olhar a sociedade, tentar enxergar, né? Tentar compreender, né? Porque essa que é a grande dificuldade, né? Primeiro é você olhar por cima da cerca, né? Não ver só o que tentam te mostrar, é ver por cima da cerca. Ao ver, entender o que você está vendo. Essa muitas vezes a gente vê e não compreende o que está vendo. Mas uma vez que a gente compreende, ou pelo menos acha que compreendeu, é identificar aquilo ali, compreender e pensar como intervir. E muitas vezes a nossa opinião para a intervenção não está correta. A gente faz uma leitura correta da realidade, mas o jeito de intervir às vezes não está correto. E tem uma afirmação de um cara chamado Karl Marx, né, que eu acho muito verdadeira, assim, que ele diz que quem erra na avaliação erra na ação. Se a gente erra na análise de conjuntura, a gente erra nas medidas para incidir na conjuntura. E esse é o dilema que está colocado da gente hoje, né? O que fazer? Né? Tirar o Bolsonaro e botar o que no lugar? Mas, dando um passo atrás, qual que é o cenário atual da conjuntura no país? Bom, gente, a gente vive um ambiente de ofensiva das forças reacionárias, conservadoras e de direita, que se unificaram no ano de 2016 para dar um golpe no nosso país. O golpe tinha como objetivo impor um programa econômico ultra neoliberal que os governos do PT não toparam implementar. Os governos petistas foram, em certa medida, eles foram coniventes com algumas medidas de caráter, digamos que, né, liberal. Mas as concessões feitas foram vistas como concessões muito poucas ou muito pequenas pela classe dominante, que queria muito mais concessões. Como os governos petistas não toparam fazer aquelas mais concessões que já faziam, eles foram para o golpe. E o golpe tinha esse objetivo, implementar um programa ultra neoliberal. O Michel Temer batizou aquele programa de Ponte para o Futuro, que tinha como objetivo privatizações das empresas públicas, redução do custo Brasil, ou seja, diminuir salário, diminuir direitos, reduzir os gastos, né, com educação, saúde, transferir a maior parte disso para o mercado, fazer reformas de caráter liberal, como, por exemplo, na Previdência, trabalhista, ampliação da terceirização, e fazer reformas como, por exemplo, a do ensino médio, né, para mudar, inclusive, né, retirar disciplinas e etc. Bom, eles foram exitosos, né, deram o golpe e iniciaram a implantação desse programa ultra neoliberal. Em 18, eles corriam o risco de perder as eleições caso a esquerda no Brasil lançasse o Lula como candidato. Então, eles não contaram conversa. Prenderam o Lula e lhe tiraram os direitos políticos, impedindo que ele disputasse as eleições. Com qual objetivo? Assim? Claro, era implementar e não interromper a implantação do programa ultra neoliberal. Era disso que se tratava. Essa era a questão fundamental. Então, isso, mas não tinham, naquele momento, confiança de que os candidatos deles podiam ganhar a eleição. Então, eles foram no esgoto da humanidade e tiraram de lá uma figura como Bolsonaro. Né? E todos eles, toda a direita brasileira, né, depositou seus votos ali nesse programa, no mesmíssimo programa de caráter ultra neoliberal, mas que, para ser implementado, seria por uma via neofascista, de muita violência. E eles embarcaram. E é nesse ambiente que a gente vem vivendo desde 2016, de uma ofensiva das forças conservadoras e reacionárias para implementar um programa ultra neoliberal, que até hoje, né, esse dia 25 de junho, vem sendo exitosa. Os caras conseguiram aprovar um conjunto de reformas. A gente tem hoje um país com 40 milhões de desempregados, 20 milhões passando fome, em uma situação de perspectivas, né? Essa semana saiu uma pesquisa da FGV, muito importante, né, que diz que 46,7% dos jovens no país, do Brasil, querem sair do país porque não vem perspectiva de futuro aqui no nosso país. Mais recentemente, né, desde o ano passado, como se já fosse pouco,
que a gente estava vivendo, nós entramos nesse período pandêmico, né? Já estamos aí desde março de 2020, vivendo um ambiente de pandemia que já levou mais de 500 mil pessoas. Mas ainda durante a pandemia, e inclusive se aliando ao vírus, a direita bolsonarista e toda ela só fizeram pisar o pé no acelerador, né, das reformas neoliberais e do programa ultraliberal. Então, né, quem está aí no IF, por exemplo, né, sabe o que foi esse último período, né, com cortes orçamentários, redução de bolsas, obras paradas, e agora, durante a pandemia, né, sequer, muitas vezes, a gente teve condições de todo mundo ter acesso à internet ou um aparelho que pudesse permitir continuar assistindo a aula remotamente. Então, porque também faz parte do programa ultra neoliberal o ataque à educação pública. Esse é o cenário, né? Ofensiva brutal da ultradireita para implementar esse programa ao longo dos últimos 5 anos. No Brasil somente? Não. Né? No mundo inteiro, na América Latina também. Só a direita conseguiu avançar? Não, mas recentemente nós tivemos avanços também de forças de esquerda na nossa região. A gente ganhou eleições, né? Ganhamos na Argentina, teve um golpe, mas ganhamos uma eleição na Bolívia. A gente está disputando eleições aí agora, né, no Peru, também ganhou. Agora, aqui no Brasil, nesse exato momento, né, a gente está vendo que há uma leve inclinação na conjuntura, mesmo estando em pandemia, mesmo com todos esses índices econômicos e sociais terríveis de desemprego e de fome, há uma inclinação, né, significativa em favor da luta contra o governo Bolsonaro. Qual que é o elemento mais importante dessa mudança? Na minha opinião, é a luta social. Patrick? É a luta social. Oi. Patrick, assim, eu sou pai de um adolescente de 14 anos de idade, 15 anos de idade, e gostaria de saber, assim, porque eu estou ouvindo esse discurso, e queria saber qual é o fundamento principal dessa reunião. Oi, João. Eu fui convidado aqui para falar. Eu acho eu sou o pai de João Pedro, entendeu? Eu sou o pai de João Pedro. Uhum. Não, só fui convidado. Licença, Patrick, licença, desculpa pelo ocorrido. Não sei se o João está aí do lado, mas rapidinho. Essa reunião ela foi convocada. Pronto, show, sem problema. A reunião foi convocada pela rede de grêmios de FRN. Aqui a gente está fazendo uma breve explanação sobre a situação política do país e sobre como o movimento estudantil é importante nesse processo. Se o senhor quiser tirar alguma dúvida. Não, porque eu estou ouvindo assim o tempo todinho, aí fiquei preocupado nessa situação. Entendi. Não, é só uma conversa. Certo, ok. Tá, desculpa, viu, Patrick? Absolutamente. Sem problema. Eu acompanho o meu filho. Claro, perfeito. Extremamente preocupado com essa situação. Obrigado. É isso, a ideia é conversar um pouco como é que está a situação do país, né? Como é que a gente enxerga a situação atual e o que pode acontecer, né, ao longo dos próximos dias. Desculpa tomar a sua palavra, viu? Eu sou professor. Absolutamente. Absolutamente. Qual o nome do senhor? Winston. Seu Winston. Obrigado por estar aqui com a gente. Okay. Então, pessoal, quando a gente olha para a realidade atual, e esse é o cenário, o que está mudando, né? Na nossa opinião, na minha opinião particular, é que ao longo dos últimos meses, uma parcela da classe trabalhadora brasileira, diante desse cenário de desemprego, de fome, de avanço da pandemia, começou a identificar a necessidade de uma mudança, né? De uma mudança. Uma mudança que permita que a gente se vacine, que quem está passando fome não continue nessa situação, que quem está desempregado não continue desempregado, e que a gente possa iniciar, né, ou retomar um ambiente, um cenário onde nós tenhamos algum tipo de normalidade, que as mortes parem, que as pessoas se vacinem, mas que não só, mas que a gente possa voltar a ter, por exemplo, uma economia onde a gente não seja obrigado a pagar R$6 de gasolina, R$10 uma lata de óleo, R$50 um quilo de carne. Essas preocupações muito concretas, na minha opinião, têm influenciado muito uma mudança no comportamento das pessoas. E
qual que é o detalhe mais recente? É que desde o dia 29 de maio, nós passamos a ter algumas mobilizações no país, que são muito importantes. Claro, as mobilizações de caráter de denúncia, né, em favor da vacina, do emprego, contra a fome, que tentam ao máximo respeitar as normas sanitárias, com distanciamento, uso de máscara, mas que tem um objetivo muito nítido, dizer, do jeito que está, não pode continuar. E quem é que está construindo essas mobilizações? São as organizações da classe trabalhadora. São os sindicatos, são alguns partidos, mas são, e quem viu aí pelas redes, ou até teve em algum ato, percebeu que tem uma composição muito jovem. Por quê? Porque as entidades estudantis estão intensamente nesse processo de mobilização, né? A UNE, a UBS, foram duas que convocaram os atos, mas o conjunto das entidades estudantis, as UEs, DCEs, os grêmios, as redes de entidades estudantis, e nesse momento, esse é um dos papéis mais importantes que as entidades estudantis podem e devem cumprir. Só isso? Não. A gente tem exemplo e tem visto, desde o começo da pandemia, e desde antes, na verdade, que as entidades estudantis no país têm travado lutas muito importantes. Por exemplo, né, antes da pandemia, em 2019, o ministro da Educação era o Abraham Weintraub. E o Weintraub protagonizou uma luta, uma ofensiva brutal por cortes na educação. E esses cortes na educação impactaram, né, nas bolsas de assistência estudantil, na permanência. Inclusive, tinha uma ideia de mudar o caráter das instituições com um programa chamado Futurice, né, que, ao fim e ao cabo, tinha a perspectiva de privatização da educação superior. E foram os estudantes, antes da pandemia, mobilizados, que derrotaram o Futurice e que conseguiram recompor, na luta social, o orçamento das universidades, né? Mesmo com muita gente tendo perdido sua bolsa, mas uma parte do orçamento foi recomposto pela luta social. E quando começou a pandemia, os estudantes de imediato se colocaram em luta. Porque, e aí? Vai suspender as aulas. Mas como é que continua? É uma geração inteira de pessoas que entraram na universidade, na escola, no ensino médio, no Instituto Federal, vai assistir aula remotamente. Como? Se muita gente não tem internet boa em casa, ou nem tem internet, ou só tem um celular em casa para a família toda, não tem computador, como é que vai assistir aula desse jeito, nessas condições? E foram as entidades estudantis, né, junto com, claro, os sindicatos docentes e professores, que foram para o enfrentamento, dizer, olha, tem que resolver isso rapidamente, né? E agora, nesse momento, inclusive, a gente teve vitórias importantes, como o novo Fundeb, que garante recursos para a educação pública, né, a principal fonte de financiamento. Foi uma luta que também teve muito protagonismo dos estudantes, das entidades estudantis. E agora, quando se tenta, por exemplo, retomar as aulas presenciais, sem que nós tenhamos a vacinação avançada, também foram as entidades estudantis, professores, que foram para a luta, para garantir que a gente só tenha, de fato, a retomada das aulas presenciais quando nós tivermos a vacinação avançando aqui no Brasil. Mas veja, lá no comecinho da minha exposição, eu mencionei, né, que, historicamente, o movimento estudantil tem essa pauta, essas questões, digamos, muito específicas, né? Sempre foi assim, tratando das questões mais pontuais da escola, da universidade, da faculdade, mas que, ao longo da história, todas as vezes que as entidades estudantis saíram dessa pauta específica, elas conseguiram mover o conjunto da sociedade. E, gente, eu acho que é isso que se trata nesse momento que a gente está atravessando. Por isso que as mobilizações que a gente teve no dia 29 de maio, 19 de junho, tiveram esse caráter tão jovem. Por quê? Porque são estudantes que foram para a rua não só pelas suas pautas mais imediatas, mas foram para a rua por vacina, por emprego. Porque vamos falar português claro, né? Uma parcela significativa dos estudantes, vocês devem conhecer certamente alguma pessoa nessa condição, largou os estudos. Pela pandemia, foi obrigada a largar os estudos para, por exemplo, ter que ajudar em casa. Né? Largar o estudo, mesmo que remoto, para trabalhar, né? Para entregar por aplicativo, para vender pizza no sinal, enfim. E não conseguiu conciliar com o ensino remoto. Né? Talvez, inclusive, alguém aqui nesse momento esteja tentando fazer isso, né? Trabalhando, estudando, entrando na reunião,
tentando se virar para tentar ajudar em casa, né? Essa foi a situação e a realidade de muita gente durante a pandemia. E as entidades estudantis, inclusive nesse sentido, também cumpriram um papel, né? No Rio Grande do Norte, por exemplo, teve entidade estudantil como o DCE da UFESA, que organizou campanha de arrecadação de alimentos para ajudar os estudantes a continuar estudando, né? Para não largar os estudos. E a gente foi para a rua nesses dias 19 de junho e 29 de maio falar sobre isso, né? Olha, a gente precisa de muita gente nesse momento para mudar o estado das coisas, que passa por tirar esse governo e botar um melhor no lugar, porque a nossa geração está ameaçada, né? A nossa geração está ameaçada. A gente, daqui a pouco, vai voltar para a aula presencial, né? Vai voltar a dinâmica, mas veja, a universidade, por exemplo, que vai vir depois da pandemia, a tendência é que seja uma universidade muito mais elitizada, porque uma parte dos trabalhadores, dos jovens, largaram a escola, né? Veja, o caso do Enem é emblemático, né? Dos 6 milhões de inscritos no Enem, metade fez a prova. E desses que fizeram a prova, a metade, né? Quantos, de fato, conseguiram ingressar via SISU, ProUni ou FIES? E quantos conseguiram continuar estudando, né? Não já largaram, porque não tem apoio, né? Não tem mais nem auxílio emergencial para muita gente. Então, diante desse cenário que eu estou tentando resumir e desenhar para vocês, o papel das entidades estudantis é ampliar a organização. É fazer espaços como esse, onde a gente converse, tente compreender um pouco, né, opiniões das mais diversas e divergentes, como é que estão as coisas e qual que é o papel das nossas organizações. Por quê? Porque individualmente é muito difícil que a gente promova transformações. A gente muda as coisas junto, né? É na luta social, é coletivamente. E esse coletivo, ele se reúne, muitas vezes, em entidades, em organizações como o Grêmio, o Centro Acadêmico, um diretório, uma rede de grêmios, que você reúne pessoas que têm um propósito em comum e se ajudam. Eu acho que é isso, pessoal, que a gente precisa nesse momento, vai precisar muito mais ao longo dos próximos dias, semanas e dos próximos meses. Porque a tendência, e aqui eu vou me encaminhando para concluir, é que nós tenhamos os anos de 2022, 23, 24, 25, ainda de muita dificuldade do ponto de vista econômico no nosso país. Econômico e social. Veja, o dado do desemprego. O Brasil tem hoje cerca de, oficialmente, né, 14,6 milhões de desempregados. E isso significa que nós temos, percentualmente, aí, algo em torno de 14% de desemprego, né? Entre os jovens, é o dobro, né? De 16 a 29 anos, o desemprego é de quase 28%. Então, a maior parte dos jovens está desempregada. E uma parte, inclusive, né, entra naquela situação de desalento, né, que é aqueles que sequer procuram emprego e sabem que não tem. Então, ao longo dos próximos anos, a gente vai precisar correr atrás do prejuízo, né? Tentar voltar a ter recursos para a educação, para garantir políticas de permanência, para quem não tem um trabalho, nem a família pode ajudar, possa continuar estudando, dar seguimento aos seus estudos no instituto, na universidade, que a gente consiga, além de ter condições materiais de continuar estudando, portanto, talvez ter uma bolsa, ao sair da escola, do instituto, ter onde trabalhar, né? Ou seja, ter mercado de trabalho, que hoje também diminuiu. E esse pensamento macro, né, de que país nós queremos, a gente tem que travar entre nós, porque isso é uma disputa. Isso é uma disputa. É uma disputa cultural, é uma disputa de caráter ideológico, se a gente quer mais Estado, menos Estado, se é cada um por si, ou se é tudo uma questão de mérito ou não, ou se a gente consegue influenciar na conjuntura, inclusive, para que a gente tenha, talvez daqui a 1, 2, 3 anos, né, um governo ou outros governos que tenham não a sensibilidade apenas, mas a compreensão de que nós precisamos ter políticas para a juventude, né? Políticas que sejam de emprego, de educação,
que reserve, inclusive, espaço para quem, por exemplo, na pandemia foi vitimado por algum tipo de dificuldade financeira, né, que consiga continuar seus estudos tendo apoio. Então, assim, todo esse debate sobre como vai ser a escola, o instituto, a faculdade depois da pandemia tem que ser travado agora, né? Porque se deixar na mão de quem está aí hoje, o ensino remoto continua para sempre, né? Muito mais conveniente, né, para quem está hoje, que pensa desse jeito, né, com pensamento, digamos que neoliberal, não ter que pagar conta de energia na escola, não ter que pagar merenda, não ter que pagar um monte de coisa, não ter que pagar segurança, professor, enfim, manter todo mundo dentro de casa. Inclusive isso, com exceções como essa de hoje aqui, onde as pessoas têm compromisso, se esforçam, correm atrás, querem compreender as coisas, mas é muito mais difícil, né, se organizar, inclusive, remotamente. Então, gente, quando a gente fala sobre o papel, fala sobre a atual conjuntura e o papel do movimento estudantil, eu resumiria dessa forma. O papel do movimento estudantil hoje é tão importante ou mais do que foi no passado, porque a gente vive um período de crise profunda que pode se estender, mas que vai terminar. E pode terminar melhor ou pior. E a gente tem que fazer de tudo para que ela termine em nosso favor, né? Ou seja, uma crise que não provoque mais mortes, menos fome, menos desemprego, e que apresente, ao contrário do que a pesquisa da FGV revelou, um país que tenha futuro para a nossa juventude, né? Um país para que 46,7% dos nossos jovens não tenham como perspectiva sair do país porque acham que o Brasil é um país sem futuro. Eu acho que o papel das entidades nesse momento é fazer a luta política e social, é claro, lutar pelas questões mais pontuais ali, né, na sua escola, depois, agora virtualmente, para ter pacote de dados, auxílio digital, tudo isso, para que as pessoas recebam comida em casa, né, ou seja, tudo isso, e depois que voltar às aulas presenciais, o conjunto de lutas que vão se apresentar, que as entidades sejam protagonistas nela, né, para que a gente não tenha escolas sucateadas, para que a gente não tenha corte nas verbas de educação, para que a gente tenha investimento público para garantir um bom salário para o professor, bolsa de permanência, enfim, tudo isso vai ser o desafio, já é nesse momento e vai ser ainda mais aqui para frente. Por isso, a gente tem que ter cada vez mais entidades estudantis no nosso país. Em um resumo, acabei falando um pouco mais do que eu tinha programado, mas era isso que eu tinha para falar, Caridia e Cauã. Valeu, Patrick. Foi, assim, fenomenal a tua fala. Eu acho que eu lembrei de muita coisa enquanto você estava falando. Inclusive, só para pontuar aqui para o pessoal que não estava sabendo, a Recife também participou dessa distribuição que o Patrick comentou do DCE da UFESA. Eu ainda não estava como presidente da Recife, eu ainda estava como presidente do Grêmio Estudantil Valdemar dos Pássaros, do campus Mossoró, mas era impressionante, assim, o quanto as pessoas viam, como as pessoas nos viam, na verdade, porque a gente fez, enfim, realmente uma campanha de arrecadação própria, a gente comprou os alimentos a partir dessas doações, fizemos, enfim, toda a prestação direitinho, e quando a gente ia entregar para as pessoas, o quanto, a quantidade de outras pessoas que apareciam, assim, perguntando se era para todo mundo, a gente se percebe nessas horas o quanto a situação está crítica, né? E não só para os estudantes, e, enfim, não só para as pessoas que a gente conhece, né? Mas os nossos vizinhos, enfim, inclusive os desconhecidos. Então, eu vou aqui abrir para as perguntas, caso vocês tenham, é só levantar a mãozinha, mas eu vou recuperar só uma pergunta que teve aqui no chat, só para ter certeza, assim, que a dúvida vai ser sanada mesmo, viu, Patrick? Quando você estava comentando sobre a questão da conjuntura mundial e tudo mais, da questão do capitalismo, o Pedro, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, foi o Pedro, que perguntou se na prática a China não é capitalista. Ótimo, eu sabia que eu tinha falado, né, para me lembrar de alguma coisa. Então, o caso da China é um caso muito particular e muito curioso, porque o que se caracteriza da China hoje é que ela é um país que tem um sistema que é o socialismo de mercado. O que é o socialismo de mercado? A perspectiva do governo chinês é de construção do socialismo,
a China passou por um processo, né, lá nos anos 40, de revolução, uma revolução de caráter socialista, ou seja, eles extinguiram as grandes propriedades privadas, eles fizeram um profundo processo de reforma agrária, e a partir dos anos 70 e 80, iniciaram um novo ciclo, né? E qual que é esse novo ciclo e por que que algumas pessoas chamam, né, que ali é capitalista? Porque eles passaram a admitir a presença de empresas privadas no país. E não só admitir a presença, como abrir o país para o mercado financeiro, né? Para empresas que têm ações, por exemplo, na Bolsa de Valores e etc. E, portanto, alguns acham que ali, né, a China se tornou um país capitalista. Agora, o que caracteriza, né, o capitalismo? Primeiro é um sistema onde nós temos a propriedade privada dos grandes meios de produção. Segundo, tem, em especial nessa fase mais atual, o livre mercado, a livre concorrência. Bom, na China é assim? Não necessariamente. Por quê? Porque o Estado tem o controle. O Estado tem um controle muito superior, inclusive, dessa possibilidade das empresas estrangeiras se instalarem lá. Por quê? Porque para que se instale uma empresa estrangeira na China, ela pode? Claro que ela pode. Pode vender seus produtos pelo preço que quiser, fazer concorrência, claro que pode. Mas ela tem que transferir tecnologia. Então, uma das condições, por exemplo, respeitadas lá, é essa ideia da soberania tecnológica chinesa. Por que eles já deram um salto tão grande? Né? Eles não conseguiam, nos anos 70, nos anos 80, concorrer com a tecnologia americana, por exemplo. Só que os Estados Unidos precisavam exportar suas indústrias e suas fábricas para alguns países do mundo. E a China foi um desses. Exporta por quê? Porque lá, por exemplo, os salários são mais baratos do que nos Estados Unidos. Então, produzir na China é mais barato. Mesmo pagando, né, o transporte de tudo, é mais barato. Né, a mão de obra chinesa, enfim. A quantidade de trabalhadores, né, facilita. Então, instala-se uma fábrica na China. Mas para fazer isso, uma das condições é que parte da tecnologia seja cedida, seja revelada, seja mostrada. E por isso, inclusive, os chineses conseguem fazer tantas coisas, né, parecidas com produtos de outros países, que são produtos chineses. Então, a concorrência existe, mas existe um grau de controle muito significativo. Por exemplo, ao longo dos últimos 20 anos, em particular, acho que esse é o dado mais atual, os planos lá são, né, quinquenais, a China tirou da miséria cerca de 600 milhões de pessoas. Então, a gente está falando de um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, né, e que erradicou a miséria absoluta. Isso é possível num país capitalista? Veja, se você tem um país com o capitalismo, um país capitalista imperialista, que consegue pegar, explorar outros países, submetendo-os a condições de exploração brutais, para que este país capitalista imperialista possa viver bem? Sim. É o caso da China? Não necessariamente. Né? Não necessariamente, pelo contrário. O governo chinês, como eu mencionei, tem uma perspectiva de caráter socialista. Isso foi reafirmado, inclusive, no último congresso que eles fizeram lá no ano passado, e que apresenta que eles utilizam o sistema de mercado capitalista com a perspectiva de construção do socialismo. É um jeito de fazer as coisas. Tá, é parcialmente capitalista? Bom, o que a gente fala tem capitalismo na China? Tem capitalismo na China, mas controlado. Né? É um capitalismo de Estado. Ou seja, não está na mão de empresas privadas. Não está na mão de milionários, bilionários que usam o Estado para enriquecer. Não. É o Estado que usa empresas privadas para obter condições de melhorar a vida do povo. Então, é contraditório? É contraditório. Mas é isso. É o jeito chinês de fazer as coisas. Tem que ser assim no Brasil, na Rússia, em Cuba? Não. Cada um tem o seu jeito de fazer. Né? Lá, eles têm uma experiência que tem muito a ensinar, mas que, evidentemente, também tem seus erros, seus equívocos.
e que a gente tem que olhar com muita atenção. Mas veja, é uma experiência que tem, como eu mencionei agora, obtido resultados como, por exemplo, tirar 600 milhões de pessoas da pobreza e acabar com a miséria absoluta. Isso não é pouca coisa. E isso, portanto, isso acontece no governo que se diz, né, de um partido comunista que tem a perspectiva de construção do socialismo. Então, isso não é pouca coisa, nem é menos importante, mas é contraditório, tem as suas contradições. Eu posso passar depois também no material de apoio um texto que trata sobre o socialismo chinês. Massa, Patrick. Eu vou aproveitar para incitar uma questão, aproveitando enquanto a galera vai pensando nas suas dúvidas, antes da gente encerrar, que esses dias eu estava, enquanto você falava, eu lembrei de um tweet que eu vi esses dias, que era basicamente o seguinte: porque a galera da terceira via não vai fazer oposição na rua contra o governo? A resposta era o seguinte: porque não é oposição. Então, se o senhor puder comentar um pouquinho sobre isso, seria ótimo não, também. Né, Karine? Você. Repete aí, por que a terceira via não vai? Porque a terceira via não vai para as ruas junto com o restante da população brasileira. Perfeito. Bom, primeiro é o seguinte, a gente vive um momento no país de uma grande polarização, né? E há quem diga que isso é ruim, né? Bom, é ruim para quem? Bom, para quem não está na polarização, né? Quem diz isso, inclusive, é quem não está. Quem está na polarização nesse momento, né, de um lado, é quem está no governo, e do outro, quem, né, reúne, digamos assim, o conjunto da oposição ou da ideia de que esse governo tem que acabar. É bom que seja assim? Bom, seria ótimo que a gente tivesse uma série de oportunidades, não candidatos, né, mas de projetos para escolher. Mas o fato concreto é que a maioria, uma parcela expressiva, pelo menos, se não a maioria do povo, identifica uma alternativa, que não é a alternativa que os grandes meios de comunicação e uma parcela da classe dominante quer. É disso que se trata. E ir para a rua, ou se mobilizar nesse momento, fortalece essa candidatura que a maioria do povo está indicando que quer. Percebe? É por isso que quem se apresenta enquanto terceira via não vai para a rua. É que nem em 2018, né, quando quem queria ser a terceira via, no segundo turno, não ficou no país, ou não se posicionou. Não tem muito espaço nesse momento, né, porque há um ambiente de polarização na sociedade, né, entre um programa de privatizações, ultra neoliberal, que tira direitos, desemprega, deixa o povo com fome, e do outro um programa antagônico a isso, que diz que tudo isso tem que acabar e tem que ser revertido. Então, o que fica no meio disso? Qual que é a terceira via? É ser neoliberal, mas peronomútil, e você ser... É o programa neoliberal sem Bolsonaro. Isso basta? Não basta. Você tem que ter um programa de combate, né, anti-neoliberal. E isso a terceira via não quer. E quem está indo para a rua, veja, está indo por vacina, emprego e comida. Isso cabe no programa neoliberal? Não cabe. Não cabe. Então não adianta só ser anti-Bolsonaro, digamos assim, né? Anti-bolsonarista, anti ele. Tem que ser anti ele e as suas políticas. É por isso que a terceira via não vai para a rua. Porque ir para a rua significa tomar um lado que não é o lado deles. Porque no lado deles também tem o programa, pelo menos uma parte do programa neoliberal. Patrick, Show de bola. O André colocou uma pergunta no chat que diz o seguinte, vou mandar aqui no chat mesmo. Mesmo estando num momento diferente da história, é possível que ainda haja embates como os ocorridos na ditadura, em que o movimento estudantil assumiu uma posição de linha de frente, muitas vezes até partindo para a luta armada? Olha, eu acho que a conjuntura hoje ela é bem diferente de como foi no passado, nesse aspecto. Claro, a gente tem um governo que é autoritário, é um governo que elogia a ditadura, que se inspira, inclusive, né, e homenageia ditador, torturador, que tem uma base política e social que é miliciana, é muito perigosa, é uma base de gente armada que atira, enfim, e faz tudo de ruim.
Agora, o ambiente político e social que nós temos hoje é diferente daquele do passado. Pode acontecer mobilizações de enfrentamento daqueles moldes? Não é impossível. Mas no curto prazo, não. Né? O que está colocado hoje, pelo menos, é de um acirramento da luta de classes em uma disputa nas ruas, que, por exemplo, a gente olha aqui para o lado. Vamos pegar o exemplo do Paraguai. O Paraguai começou o ano de 2021, ali entre março e abril, com mobilizações de rua contra um governo de ultradireita. Com o povo na rua, o que aconteceu? O governo recuou. Recuou, demitiu o ministro da Saúde, demitiu todos os ministros depois, recuou em tudo, adquiriu vacinas. Então, a luta social, quando cresce com muita intensidade, ela pode obter vitórias. Eu acho que no Brasil, a gente está mais próximo de uma situação como essa, a lá, digamos, Paraguai, Chile, do que do nosso próprio passado, onde um setor do movimento estudantil, do movimento social, diante da disjuntiva de um governo que era uma ditadura, caiu na luta armada, por exemplo. Eu acho que isso não está no radar imediato, não. A gente ainda tem muito o que fazer na luta na democracia, mesmo com um governo que não a respeita, com a luta social para fazê-lo recuar e derrotá-lo. Derrotá-lo, se possível, nas ruas antes de derrotá-lo nas urnas. Mas, nos dois casos, o movimento estudantil tem protagonismo. Qual que é a situação, por exemplo? Agora, nos atos do dia 29 de maio, uma parte do movimento sindical não foi para a rua. A CUT, por exemplo, não estava segura de orientar os trabalhadores, professores, servidor público a ir para a rua, defender o fique em casa. A UNE e a UBS defenderam ir para a rua. Então, o movimento estudantil se foi muito mais contundente do que foram outras organizações de esquerda, né, e populares do país. Então, sim, nesse caso, eu acho que o papel, né, de protagonismo e intensidade na luta, né, para botar a gente na rua, mobilizar, tem muito mais capacidade de ser feita pelo movimento estudantil do que ficar esperando por outras organizações. Mas na luta social, no trabalho de base e na mobilização de rua. Ainda não muito para além disso. Por enquanto, nenhuma outra dúvida, Patrick. Só o Brenner que colocou que quem não denuncia conivente, quem não vai para a rua também contribui com o que está acontecendo, e colocou uma frase do Felipe Rett: quem não é solução também faz parte do problema. E é exatamente isso. Isso. Galera, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, a gente está à disposição. Acho que a gente também já está chegando perto do nosso encerramento, né? E já agradeço por vocês terem continuado até aqui. Na terça-feira, Patrick, a gente teve mais de 75 pessoas. Hoje eu acho que a galera deu uma cansada, viu? Na sexta-feira. Sexta-feira, após São João, né? Bora lá. Silas, é contigo. Opa, tá dando para me ouvir? Perfeitamente, Silas. Sim. Não era muito uma pergunta, mas para contribuir com o debate. Eu sou Silas, né? Sou estudante de Parramirim. Sou militante da UJC, e assim, queria parabenizar a fala do Patrick, que foi muito boa. Já conheci a Patrick, que eu sou ouvinte do podcast, Patrick. Eita! Do podcast aí da mas eu acho que, assim, a gente chega nesse momento, né, onde a gente pensa qual é o papel do movimento estudantil e etc. E a gente vê essa importância justamente quando... se não tivesse um movimento estudantil, se a gente não organizasse para fazer um momento como esse, não iria ter um momento como esse. Esses debates não chegariam aos estudantes e, por consequência, não teria a luta organizada que a gente precisa para estar derrubando o governo Bolsonaro, e não só derrubando o governo Bolsonaro, mas construindo uma nova sociedade, né? E, assim, a gente vê algumas questões mais imediatas, né? Porque existe todo um debate quanto à questão de ir para a rua agora, e às vezes o pessoal não compreende que, de fato, há uma contradição, mas existe uma contradição maior que, se a gente não derrubar o governo agora, né, vai se acumular
o número de mortes cada vez mais até chegar em 2022. A gente não pode esperar até lá para fazer esse enfrentamento, né? Porque até lá tem um ano e meio, e isso é muita coisa. E não é como se houvesse sequer garantias, né? Que a partir de 2022 a gente teria uma vitória, né? Porque a gente sabe que 7 mil militares no governo, para sair a partir de um ano para outro, talvez a gente vê tipo, dentro do próprio discurso Bolsonaro a retórica golpista, né? A retórica, os elogios à ditadura militar e etc, né? Mas é isso, a gente tem que ter noção que a questão também não é só tirar Bolsonaro. Porque, como tinha... É a questão que o Caridi colocou, né? Falando de uma terceira via. Mas se tirar Bolsonaro e colocar outro neoliberal, vai ter o mesmo projeto de morte diante da pandemia, etc. Não é só isso, né? Então, assim, a gente tem tarefas imediatas, né? Que é tirar esse governo, e para isso a gente precisa construir os atos de rua, né? Como a gente construiu no passado, né? Os atos 29 de março e 19 de junho, que foram um sucesso. Está marcado aí o dia 24 de julho, né? Também tem o dia 13 de julho como um preparatório, mas a gente precisa construir essa luta na rua, né? Vou finalizar já. De uma forma que a gente tem que entender todos os meios para abarcar essas lutas, né? O Lenin falava que a gente não deve economizar nem nas medidas legais, nem nas clandestinas, né? Se esse for o caso. Mas, dessa forma, se faz uma falsa polêmica dentro da política institucional e o movimento de massas. Eu acho que não há. É uma falsa polêmica, né? Eu acho que a gente precisa construir uma política revolucionária dentro da própria institucionalidade, um movimento de massas que alimenta a institucionalidade e uma institucionalidade que considera esses fatores, né? Mas já finalizando, fazendo esse convite para a gente construir os próximos atos, né? Tentar aumentar os atos no interior do Rio Grande do Norte, né? A Rede tem esse potencial, como teve em 2019, a gente precisa fazer os atos na maior quantidade de cidades, eu acho que os grêmios têm um papel nisso, e é isso. Já finalizando, foi mal se eu estiver me estendendo um pouco, mas é isso. Valeu, Silas. Eu acho que, gente, só para finalizar, Patrick já pode aproveitar a fala do Joatan e colocar as suas conclusões depois disso. Dá certo, Patrick? Pronto, vou só perguntar aqui, só achar... Achei. Joatan perguntou. Sempre achei interessante uma coisa, por que o movimento estudantil é, no geral, esquerdista? Show, vou começar por essa resposta. A gente já teve e existem organizações que não são ligadas à esquerda no movimento estudantil da juventude como um todo. No Brasil mesmo, nos anos 40, começo dos anos 50, a UNE foi presidida por organizações que não eram de esquerda. A gente tinha no país movimentos de juventude ligados ao integralismo, que era uma vertente fascista brasileira. Então, assim, agora, por que existe uma maior presença das organizações de esquerda no movimento estudantil? Porque as organizações de esquerda possuem, historicamente, uma presença maior na juventude. Então, por exemplo, a maior parte dos partidos de esquerda possuem frentes de juventude. Os de direita, não, nem sempre. Ao menos não os partidos mais tradicionais de direita. E o movimento estudantil sempre foi um espaço de, como eu mencionei logo no comecinho, propício, né, para trabalhador. Por quê? Porque são jovens, normalmente, né, filhos e filhas de trabalhadores que estão nas escolas e universidades. Então, se as organizações de esquerda, que representam trabalhadores, querem ter jovens organizados, eles têm que ir para as escolas e universidades. Percebe? Para a classe dominante e seus partidos, isso pouco importa. Então, é por isso que existe uma presença maior, digamos assim, das ideias de caráter de esquerda, socialista, comunista, anarquista, no movimento estudantil, do que presença de organizações e ideias de direita. Mas elas existem, tá? Não é algo inexistente. E, inclusive, às vezes disputam, né? Desde 2014, por exemplo, o MBL ensaiou até mesmo a criação de uma entidade estudantil aqui no Brasil.
Eles não disputam a Uni, eles não disputam entidades estudantis normalmente, mas eles, inclusive, ensaiaram a criação de uma nacional. E no Congresso da Uni, por exemplo, a gente sempre vê lá a juventude tucana, do PSDB, a juventude do PMDB. Então, até esses partidos institucionais de direita têm atuação. Só que é isso, como eles não disputam de conjunto a juventude, porque pouco interessa, o que eles disputam é o capital financeiro, enfim, eles não têm tanta presença. E aí acaba se tendo uma presença muito maior dos partidos e organizações de esquerda. Por quê? Porque priorizam a luta social como um todo, priorizam a organização de juventude, e dentro dessa, aonde eles estão, onde nós estamos, que são nas escolas e nas universidades. Por fim, acabando também respondendo ao Silas, eu vou concordar. Bom saber que você é ouvinte do podcast, daqui a pouco tem uma edição do dia de hoje, assim que eu terminar aqui eu vou concluir, Silas. Mas eu concordo totalmente com o que você falou, assim, existe um ambiente de disputa social, de polarização, em que as alternativas que estão colocadas hoje, elas são muito limites, né? São alternativas limites. E a disputa institucional, ela bate no teto, né? É com luta social. E aí, quando a gente tem, por exemplo, uma tática de enfrentamento ao atual projeto que só olha para a eleição, qual que é o problema concreto? É que a eleição é só em outubro de 22. Então, a gente acha que é correto dizer para as pessoas, esperem que em outubro de 22 a gente resolve? Não. É por quê? Porque a cada dia que passa Bolsonaro governando, é mais desemprego, mais fome e mais morte pelo vírus. É mais corte na educação, é mais violência, é mais medidas autoritárias. Então, não dá, né? Politicamente errado, e eu tenho falado que é moralmente incorreto a gente dizer que as pessoas têm que esperar 22 para resolver um problema que está colocado agora, né, que existe desde 2018. E a gente não vai conseguir tirar Bolsonaro nem mudar o seu governo e suas políticas só na disputa institucional e nessa na disputa eleitoral. Tem que ser na luta social, com mobilização, né? Eu acho que, inclusive, hoje saiu uma pesquisa muito boa, né, dizendo que ele caiu muito, que o Lula cresceu, e eu acho que o que ajudou muito nisso foi justamente as mobilizações do 29 de maio e do 19 de junho, porque as pessoas passaram a ter uma perspectiva de que, ó, dá para ganhar. Eu acho que muito de nós achava que, né, estava meio desconfiado, se dava para ganhar, se não dava, porque estão no governo, é muita fake news, tem muito dinheiro, é tratoraço, tudo que eles têm à disposição, mas veja, podem ser derrotados. Mas até para a gente poder derrotar eles na eleição, a gente tem que chegar lá com muita força social acumulada. E esse acúmulo de forças tem que acontecer agora. Porque senão, né, o Amor está falando aí, estava desconfiado. Muita gente estava desconfiada que não ia dar, né, que ia ter uma disputa, que eles iam estar de novo fake news, mentira, né, mensagem massa no WhatsApp, e, bom, os caras têm a máquina, mas eles podem ser derrotados. E não vamos esquecer, né, gente? A gente já derrotou ditadura, já derrotou governos como o de FHC, não é impossível derrotar esse. Mas em todos os casos, lá atrás e agora, a gente está precisando de luta social. E aí, as entidades estudantis, como as de vocês, são fundamentais. Tem que convencer a estudantada do papel e da importância da luta, e tem que apresentar para eles uma pauta de luta que mobilize, né? Desde as questões específicas e locais de cada unidade, né, de cada campo, de cada escola, até a luta social pelo fim desse governo. Bom, eu vou ficar à disposição de vocês, eu vou enviar para a Carídia para ela dividir com vocês aí o material de apoio que eu usei para falar. Tem links sobre documentários, tem recomendações de leitura também. Mas caso alguém depois queira tirar alguma dúvida, pode, Carídia, passa meu contato sem nenhum problema. O podcast a gente edita, eu faço parte, como eu mencionei no começo, de uma tendência, né, petista, e a gente publica toda segunda e sexta um podcast chamado Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Tá no Spotify, Google Podcast, Rádio Public, tá no da Apple também.
Mas aí eu também vou aproveitar o embalo e eu mando o link aí para a Cardídia, para quem quiser acompanhar a gente, tá bom? No mais, agradecer o convite e dizer que estamos juntos na luta, gente. Obrigadão. Valeu, Patrick. Gente, assim, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, o podcast realmente é bom, viu? Quem quiser assistir, eu realmente recomendo. Não sei se a gente tem mais dúvidas, se a gente tem alguma outra consideração final. Pablo falou que queria falar. Pablo, se for rapidinho mesmo, aí eu abro aqui rapidão. Mas eu sei que tu gosta de falar e eu tô meio assim desconfiada se eu deixo. Mas me diga aí. É rapidão, eu juro, nem 1 minuto e meio. Era só para falar ao que até Patrick chegou a pincelar, mas comentar das próprias influências já, das próprias consequências dos atos de rua na conjuntura brasileira, né? Porque o ato ele tem o duplo aspecto de tanto demonstrar uma força social que certa pauta tem, quanto de fazer agitação e propaganda dessa pauta, né? E aí a gente vê os impactos quando, por exemplo, a mídia, que antes evitava divulgar os atos, ao ver que tem uma grande força social, ao ver que tinha gente, viu que não tinha como esconder e passou a divulgar, inclusive tentando disputar a pauta. Quando o Bolsonaro não consegue mais organizar os próprios atos, né, tentou organizar uma motociata lá em São Paulo, que foi um fracasso. Tinha 6 mil pessoas, 6 mil motos, e disseram que, né, espalharam fake news no Twitter, nas redes, estavam dizendo que entrou para o Guinness Book porque tinha 1,2 milhões de motos lá. Né? E eu acho que entrou para o Guinness Book, sim, mas com a maior fake news da história. Porque 1,2 milhão de motos é imoral. Enfim, a gente vê também, depois dos atos de rua, um maior enfrentamento dentro da CPI, um caráter mais de ofensiva, né, por parte de alguns senadores, de volta de algumas denúncias que já existiam antes. Enfim, algumas coisas que são consequências diretas de uma mudança na correlação de forças, né? Enfim, uma consequência direta da ação social, da ação dos povos na rua. E era só isso que eu tinha para dizer. Demorei muito, Caridia. Dessa vez eu tenho que parabenizar, viu? Foi no tempo certo. Valeu, Pablo. Valeu por participar mais uma vez. Brenner, é contigo. Aí, na sequência, eu faço minha consideração final, pessoal. Eu só tenho algo para falar, não é nenhuma pergunta, sobre a questão de algumas pessoas terem ficado desconfiadas, né? Se era possível derrotar esse governo nas próximas eleições. E eu acho que isso se deve muito ao fato das sequelas, né, que ficaram do golpe, né, do impeachment e das falsas acusações, da prisão, né, de Lula. Eu acho que essas fake news, né, esses atos que, digamos assim, deu ênfase, né, cresceu a fake news de que o governo havia corrupção no governo, enfim, esse tipo de coisa. Então, acho que isso se deve muito a isso, né, de as pessoas terem ficado com essa impressão, as pessoas realmente acreditam, mesmo depois de alguns processos terem sido arquivados, outros anulados, né, as pessoas ainda acreditam muito, né, de que o Lula realmente fez aquelas coisas, mesmo ele estando solto, né, a prisão dele foi revogada. Então, eu acho que isso meio que deixa a gente desconfiado por ver as pessoas, né, acreditando e botando maior fé nessas coisas. É isso, Brenner. Eu acho que a gente pode utilizar esse teu exemplo para várias outras questões que a gente vê, por exemplo, nessa questão do negacionismo durante a pandemia, né? Mesmo 1000 estudos falando que ivermectina é só para verme, que cloroquina, enfim, não serve para Covid e tudo mais, esse debate ainda persiste e ainda confunde muita gente, dos nossos, inclusive, né? Eu digo por mim, porque minha mãe esteve doente no ano passado e para convencer ela, pensa uma mulher cabeça dura, viu? Acho que eu tive a quem puxar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora ela já está vacinada com as 2 doses da Coronavac. E é isso, com muita garra que a gente tem que enfrentar esse momento.
E a Recife está aí para fazer linha de frente junto com vocês, junto com os grêmios, junto com os estudantes do IFRN, e eu tenho certeza que a gente ainda tem um grande planejamento pela frente. Quem sabe a gente vai estar convocando uma Assembleia Geral em breve, alguma coisa assim, depois de um planejamento mais individual, né? Tenho certeza que a gente tem um papel fundamental nesse momento, espero que vocês tenham tido essa conclusão também depois da nossa reunião de hoje. Com certeza faremos outras formações para trazer outros temas. Eu e Patrick, inclusive, a gente já tinha combinado, né, Patrick, de fazer umas lives envolvendo política e Star Wars. A gente vai colocar isso em prática, tem muita coisa aí guardada para a gente colocando aos poucos, mas era fundamental que a gente fizesse essas formações iniciais para que todo mundo tivesse entrando no mesmo pé nessa luta, né? Então é isso, fora Bolsonaro, Mourão, suas políticas, que a gente consiga construir uma educação popular, emancipadora, enfim, e eu tenho certeza que a gente ainda tem muita história pela frente. A Recife só tem 5 anos, espero estar aqui daqui a mais 5 e depois a mais 5, enfim. É isso, obrigada mais uma vez por todo mundo aqui, Patrick, pela presença e pela disponibilidade de sempre. Sei que a gente teve menos pessoas hoje, mas eu acho que a gente podia dar um certificado, viu, Patrick, de pessoas resistentes em plena sexta-feira. Porque... Numa sexta pós São João. Nunca exatamente. Tinha que ter medalhinhas de honra ao mérito. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação por aqui. Vai estar disponível no YouTube da Recife daqui a pouquinho. Então é isso, um cheiro para todo mundo. Fiquem ligados nas redes sociais, a gente vai estar